www.radioadestramento.com. A graça e a paz de Jesus Cristo. Muito bom dia, amada Igreja do Senhor, a igreja que alegra o coração do Pai, a igreja que canta louvores para adorar o Rei da Glória, a igreja que conhece o verdadeiro louvor, que o louvor não é para nós, é para Deus. Então nós temos que glorificar o nosso Rei, o nosso Mestre, o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. E a Ele vamos aplaudir, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que nos deu vida. A Ele todo louvor e toda glória. Amém? O nosso culto hoje, o nosso tema do nosso culto hoje é sobre a sombra do Altíssimo. Apesar de todo mundo conhecer o Salmo 91, nós hoje vamos falar um pouco dos cuidados de Deus. Mas antes, nós vamos falar sobre um dos atributos de Deus para que você fortaleça a tua fé, fortaleça a confiança em Deus e seja cheio de Deus. Amém? Salmos 91, de 1 a 16. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Próximo. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil, porquanto ele me ama e eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que me chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com a vida longa, lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno, Criador dos céus e da terra, Deus eterno e poderoso. Paizinho amado, nós sabemos que Tu estás no nosso meio, porque a Tua palavra garante, Senhor, aonde houver 2 ou mais em Teu nome, ali o Senhor estará. Pai, e é com temor e tremor, Pai, diante, Senhor, da Tua palavra, que pedimos: orienta-nos, Senhor, dai-nos orientações, abra os olhos dos nossos corações, para que possamos compreender a Tua palavra, e a Tua palavra entre, Senhor, e corte juntas e medulas, e que possamos Te glorificar com as nossas vidas, com gratidão
em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Deus, Ele é eterno. Deus não tem começo e nem fim. E como diz uma música, ninguém explica Deus. Ele é o único ser autoexistente. Ele existia antes do tempo e da criação. Ele existia antes do tempo e antes da criação. Salmos 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tudo o que diz respeito a Deus é para sempre. Salmo 102, 12. Mas tu, ó Eterno, estás entronizado para sempre e serás lembrado de geração em geração. É eterno, é para sempre, é de geração em geração. Ele não teve juventude, não tem idade e nunca envelhecerá. Hebreus 1, de 10 a 12. E acrescenta: tu, Senhor, no princípio estabeleceste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, e como manto tu os enrolarás, e como roupas serão trocados. Mas tu és imutável, e os teus dias não terão fim. Eterno não é o mesmo que duradouro, pois aquilo que é duradouro tem começo e envolve o tempo e a eternidade. O tempo reside em Deus que o causa. Deus causa o tempo. Deus afeta o tempo, Ele controla, mas não é controlado por Ele. Deus não é controlado pelo tempo, pela eternidade. Deus não é controlado por nada. Por nada. Ele é absoluto. Salmo 90, 4 a 6. Verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrasta os homens na correnteza da vida. São breves como o sono, são todos como a relva que brota com a alvorada. Germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. Os nossos dias, sim, são contados. Nós somos criação de Deus, mas Ele é eterno. Os atributos de Deus participam da sua eternidade. E nós, a Igreja de Jesus, precisamos conhecer os atributos de Deus. Por quê? Nossa, pastora, mas que tema que não interessa muito. Olha, amados, interessa. Porque se nós conhecêssemos antes, bem antes, na nossa caminhada lá de trás, os atributos de Deus, nós conheceríamos muito melhor quem é o Deus que nós servimos. Quem é esse Deus que cuida de nós? É importante a igreja conhecer os atributos de Deus, quem Ele é. E a eternidade é um dos seus atributos. Uma vez que a eternidade não se desgasta, nem se esgota, pode-se dizer o mesmo dos seus atributos.
Um desses atributos é que ele é eterno. Isaías 40, 25 ao 28. Diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível, a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Por quê? Por que, pois, reclamas, ó Jacó? E por que te queixas? O Eterno não se interessa por minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Não é isso que muitos falam? Eu acho que Deus não está ligando para a minha causa, não. Não é isso? Eu sofro tanto e Ele está me deixando de lado. Eu vejo por aí tanta gente. Nossa, que Deus dá o livramento e abençoa rapidamente. Mas Ele diz: por que te queixas? Não sabes? Não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa, nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável e o seu conhecimento incompreensível. Então, amados, o nosso Deus, Ele é eterno. A tua causa, a minha causa, não passa desapercebida aos olhos dele. Então nós temos que lançar para Ele, confiando nele, parar de armar estratégia na mente e no coração, como se isso fosse resolver, tendo a sua confiança nas suas estratégias, nos seus planos, na sua caminhada, no que vou fazer, porque vai dar certo, porque eu vou armar aqui e vou ganhar aqui. Isso é para ímpio. Isso é para ímpio. Porque para os filhos de Deus é entrar no descanso dele e se assegurar que ele está julgando a tua causa. Amém? E mais, Deus descreve o seu amor sendo eterno. Você já leu na Bíblia que o amor de Deus é eterno? Ou você só lê e fala, ele diz que o amor é eterno. Engraçado, né? Eu abri a Bíblia justamente aonde diz que o amor dele é eterno. Jeremias 31:3. Vindo de uma terra distante, apareceu Israel assegurando: com amor eterno te amei. Olha, com amor eterno ele te amou. Com amor eterno ele te amou. Isso quer dizer que nunca acaba. Com amor leal a atrair para mim mesmo. Foi com amor leal dele que ele te atraiu para ele. Então, nossa, para de cochear entre dois pensamentos e achando que é só comigo? É só comigo? Lute contra a adversidade da tua mente e do teu coração. Lute contra isso. Isso é um mal que te afasta de Deus e que nega o grande amor dele, o amor eterno que ele te amou e te atraiu para ele mesmo. Amém? A eternidade de Deus é a assinatura de Deus. Sabe, amados, esse amor, essa eternidade dele é a assinatura dele, de quem ele é. Isaías 63:16. Contudo, tu és o nosso Pai.
ainda que Abraão não nos conhecesse e que Israel não tomasse conhecimento de nós, tu és o nosso Pai e desde a antiguidade és reconhecido entre nós, e o teu nome é nosso Redentor. Olha, amados, que maravilha! Ele é o nosso Redentor, é a assinatura dele, é a assinatura da eternidade dele, que ele foi na cruz, nos resgatou, nos ressuscitou. Ele é o nosso resgatador, ele é o nosso Redentor. Então não tenha dúvida dos cuidados dele quanto à tua vida, quanto à eternidade dele. O seu nome é Eu Sou, e expressa claramente essa existência incondicional e independente, e abrange a ideia da sua presença contínua entre nós na sua vida, porque simplesmente ele é. Êxodo 3,14. Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. É para temer, não é para ler simplesmente e deixar. A Bíblia diz que ele eu sou, ele é, simplesmente eu sou. Não é ninguém nessa terra, criatura nenhuma, quando fala assim, eu sou, vai descer a sepultura. Acabou o eu sou. Eu sou é o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Amém? E ao contrário de suas criaturas que estão presas ao tempo, nós, e cuja vida é curta, nós, e passageira, nós, o Criador é eterno. Tudo que existe depende dele. Tudo que existe depende dele. Nós dependemos dele. Colossenses 1, 5 a 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele. Tudo que você e eu temos visto por aí foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Então, amados, nós somos totalmente dependentes dele, porque tudo foi criado por ele e para ele. Então, por que eu quis falar da eternidade de Deus antes de entrar no Salmo 91? Porque eu quero que você conheça um pouco mais do seu Deus, da sua eternidade e do seu poder. Eu quero que a igreja fique fundamentada nos atributos de Deus. Porque quando você conhece o Deus que você serve, a eternidade dele, o poder dele, eu estou seguro. Eu pertenço a um Deus eterno e poderoso, mas vem chumbo grosso por aí. Deixa vir, porque o Deus que eu sirvo, ele tem o domínio de todas as coisas, porque tudo foi criado por ele e para ele. E também para quando você lê a Bíblia, para quando você lê a palavra, faça isso um hábito na tua vida. A palavra do Altíssimo tem que estar entronizado no teu coração. Não duvide jamais, lembrando sempre de quem ele é, de quem a palavra fala.
não é de mim nem de você. A palavra fala da eternidade dele, do poder dele, do domínio dele. Então, quando você lê a palavra e as suas promessas, não duvide. Elas certamente se cumprirão. Olha, eu tenho uma coisa para lhe dizer. A Bíblia diz que nós não morreremos antes de ver as promessas de Deus na terra dos viventes. Não é mentirosa a palavra de Deus. Iremos ver. Nossos filhos irão ver as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. Então o Salmo 91, de 1 a 16, diz que aqueles que confiam no Senhor recebem a sua proteção. E o salmista apresenta uma sucessão de imagens para expressar a segurança encontrada no relacionamento com o Senhor. Ele expressa, Ele é o Altíssimo. Ele expressa, Ele é o Onipotente, um refúgio, um baluarte. O salmista expressa isso. E depois, o Senhor livra o seu povo do laço e protege da peste. E depois o salmista emprega a imagem de uma ave protegendo seus pintinhos debaixo de suas asas. E nada se compara à segurança de sabermos que estamos protegidos nos braços de Deus. Nada se compara. Nós temos que ter essa segurança. A situação está estreita, tem situação lá fora me esperando. Quando eu sair daqui, eu tenho que enfrentar os meus medos. Quando eu sair daqui, eu tenho que enfrentar aquela situação de dívida que eu tenho que pagar e eu não tenho dinheiro. Eu tenho que enfrentar aquela situação de enfermidade. Nós estamos protegidos nos braços do Senhor. Sabe de uma coisa? Satanás distorceu o Salmo 91, no versículo 11 e 12, ao tentar Jesus no deserto. Então não pegue a palavra de Deus de qualquer maneira, mescle com aquilo que você quer. Não faça isso. Leia a palavra de acordo com o que está escrito, a instrução. Ela é a bússola da nossa vida. Porque Satanás coloca um entendimento diferente, tentando camuflar para que você faça o que a tua carne deseja. Nós podemos contar com o poderoso livramento de Deus. O Salmo 91 é o texto clássico do livramento divino. Muitos o usam de forma mística, um amuleto, sem qualquer proveito para a alma. Então, quando você vai ler o Salmo 91, você pega o Uber, pega o táxi, muitas vezes está lá a Bíblia aberta, Salmo 91, coitado daquela folha, já está até rasgando, porque eles fazem desse salmo um amuleto, e não é assim, não tem proveito para a alma. Então, nós, porém, devemos nos deter nas promessas de Deus aqui lavradas, como se fosse registrado em cartório. Olha, amados, quando você pega um documento no cartório, carimbado, lavrado, aí você fala, estou seguro, agora o imóvel é meu o carro, estou seguro, quero ver, ninguém me tira, tá aqui, ó, nossa, esse aqui é um documento, tá lavrado por Deus. Então não duvide do que está escrito a teu respeito, das promessas que Ele tem para a tua vida e para a tua casa, para a tua vida espiritual. Isso aqui é um documento lavrado, te dá toda a segurança
Então, se Ele diz que você vai vencer, você vai vencer. Se Ele diz que você está seguro debaixo das asas dEle, você está seguro. Se Ele diz que Ele te honrará na terra dos viventes, Ele te honrará. Se Ele diz que você é instrumento de honra para vir na terra, na vida da tua família, você é instrumento de honra. Mas simplesmente ande na palavra. Porque esse documento não tem preço. Ou, melhor dizendo, é preço de sangue. E quais são os privilégios que temos em Deus? Quais são? Nós vamos passar para o Salmo 91 agora. 1. Temos uma habitação segura. Salmo 91, de 1 a 2. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Eu desfruto. E eu sei que a igreja também desfruta dessa proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, e o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos sobre sua sombra. Deus mesmo é o nosso refúgio. Ele mesmo é o nosso baluarte, a nossa torre de proteção. Estamos nele. Nós estamos nele, guardados por ele. Ele nos cobre por todos os lados. 2. Temos livramento do laço do passarinheiro. Salmo 91, 3 diz: Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. O laço do passarinheiro é uma armadilha para laçar os pés. Nessa armadilha há uma isca aparentemente vantajosa. Prestem atenção nisso. Uma isca aparentemente vantajosa que atrai o pássaro. Pense na sua vida. Pense naquilo que te atrai, que aparentemente é vantajoso. Mas quando ele voa para ela em busca de algo que lhe oferece vantagem e prazer, descobre que foi aprisionado. A necessidade de você conhecer os atributos de Deus e andar na palavra do Senhor, para que você não seja enlaçado, pego na armadilha. Mas Deus é quem livra os nossos pés da queda, porque em todo tempo está sendo colocado diante de nós armadilhas, e nos afasta, Ele nos afasta dessas armadilhas de morte. 3. Temos livramento da peste perniciosa. Salmo 91, 3 diz: Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. A peste perniciosa é uma doença endêmica que assola e mata. Vem como uma onda devastadora, e nenhum castelo, por mais seguro, a mantém do lado de fora. Somente Deus pode nos livrar dessa onda de morte. Somente Deus. Somente Deus. Somente Deus pode nos proteger dos perigos invisíveis que nos rodeiam. Somente Ele. 4. Temos uma proteção amorosa e eficaz. Salmo 91, 4 diz: Ele te cobre com suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugias.
sua fidelidade, escudo e armadura. Então nós temos uma proteção de amor e eficaz. Quando uma galinha percebe a chegada de uma tempestade, o que ela faz? Chama os seus filhotes e os protege debaixo de suas asas. Deus, sendo onipotente, ao ver as rajadas de vento e os perigos tenebrosos, ele vem nos encurralando, ele nos atrai para debaixo das suas asas. Então, quando andamos na sua vontade, temos um escudo suficientemente poderoso para nos livrar de todos os dardos inflamados do maligno. Se prendam a Deus, corram para Ele, deposite sua confiança nele, deposite a sua confiança nele, seja dependente dele, solte as suas armas carnais, solte, deixe de lado, lança fora suas estratégias humanas. 5. Temos livramentos que assaltam a nossa alma. Salmo 91:5 diz: não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. O terror noturno fala daqueles medos que nos assaltam a alma. São os medos que brotam do coração atormentado e sobe a alma angustiada. Nessas horas de escuridão, é Deus quem nos livra de atentarmos contra a nossa própria vida. E nós temos ouvido aí notícias, nossa, pastores tirando suas vidas, pastoras tirando suas vidas, pessoas que deixam de estar debaixo da sombra do Altíssimo e respondem pelos seus anseios carnais. Resultado: morte. Morte. Deus nos livra não apenas dos perigos invisíveis na calada da noite, mas também nos livra das ameaças reais que tentam nos atingir como setas cheias de veneno na correria da vida diurna. Nós trabalhamos, nós recebemos afrontas, palavras cheias de venenos que entram no nosso coração e na nossa alma, que nos entristece e chega ao ponto de você pensar: eu sou infeliz. Mas Ele nos livra, mas quando nós nos apegamos a Ele, porque Ele nos livra daquilo que nos assalta a alma. 6. Temos livramento dos perigos visíveis e invisíveis. Salmos 91:6. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Há pestes que se propagam nas trevas e há mortandades que assolam ao meio-dia. Somos impotentes. Nós somos impotentes para enfrentar ambos os riscos. E nenhuma posição social pode nos blindar. Nenhum conhecimento, por mais robustos, que pode nos proteger. Você pode ter o conhecimento, nossa, mas nessa hora, é nessa hora que você fica totalmente impotente e que você depende dele para te dar esse livramento. Somente Deus pode nos guardar desses perigos reais, mas tantas vezes são invisíveis. Você não enxerga, eu não enxergo. Muitas vezes Deus tem dado livramento para a tua vida, para a minha vida, para a vida dos nossos filhos, por mais desobedientes que eles sejam.
mas Deus tem cuidado, tem honrado a tua vida de fidelidade com Ele. 7. Temos um livramento singular, um livramento único, seu, singular. Salmo 91, 7, 8 diz: ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Aí você diz para mim: o ímpio tem casa nova, carro novo, carro blindado, casa cheia, só vive em festa. É o galardão dele aqui na terra. Aqueles que buscam abrigo em Deus veem a morte assolando ao seu lado, mas são preservados milagrosamente por Ele. Olha, amados, nós pela internet já vimos pessoas crentes, cristãos, filhos clamando, pedindo oração por todos os lados, pelas suas mães, pelos seus pais que foram tomados pelos Covid, mas que depois Deus coloca a salvo. E vimos ímpios, muito afortunados, que todo o dinheiro deles não adiantou nada para salvá-los. A nossa vitória não decorre das nossas forças, nem das nossas estratégias. Ela vem de Deus. Sejamos dependentes dEle. Vamos nos guiar por essa palavra. 8. Temos nossa casa protegida de toda praga. Salmo 91, de 9 a 10. Porquanto firmaste, o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda. Quando fazemos de Deus a nossa morada, Deus vem morar em nossa casa, protegendo-nos de todo mal e de toda praga. Os homens maus podem até urdir contra nós e lançar sobre nós suas maldições, mas maldição sem causa não se cumpre. Não é isso que diz a palavra? Mas essas imprecações venenosas não chegam à nossa tenda, não chegam, porque Deus nos livra de todas elas. Você tem que crer, você tem que amar a palavra, você tem que viver na palavra. 9. Temos o ministério de anjos a nosso favor. Salmo 91, de 11 a 13 diz: porque a seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Os anjos são ministros de Deus, que trabalham em nosso favor. Ele nos guarda e nos livra. Mas a palavra diz que Deus dá ordem aos seus anjos. Ele diz que Deus é quem dá ordem aos seus anjos. Amém? É a palavra do Altíssimo. Ele dá ordem aos seus anjos para que te guarde, porque nós estamos na dependência dele. Então, se estamos na dependência dele, ele dá ordem aos anjos para que nos guarde. Quando Jesus no deserto enfrentou Satanás com as suas mentiras,
E por fim ele disse: arreda-te, Satanás. Ele não deu ordem aos anjos, mas os anjos vieram e serviram ao Senhor. Foi dada ordem aos anjos para que servissem ao Senhor. E ele comeu e bebeu. E não é diferente conosco. Ele, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem dá ordem aos anjos ao nosso favor. A Bíblia diz que é Ele. E Ele nos guarda e nos livra. Quando andamos em todos os caminhos de Deus, os anjos nos sustentam e nos livram de tropeços. Mesmo que as víboras mais sutis e venenosa, como a áspide, nos ataquem, ou mesmo que os leões ferozes com seus rugidos apavorantes nos ameacem, prevaleceremos, porque a palavra de Deus diz: se Deus é por nós, aleluia, glória a Deus. Alguns irmãos aqui têm sonhos, às vezes conversam comigo, de serpentes que ficam olhando. Então assim, ela vive sorrateiramente procurando o que? Ocasião para te picar, para te envenenar, para fazer você cair, para fazer você desistir. Mas Deus dá ordem aos seus anjos. Quando você resiste na palavra, anjos vêm e te servem. Eles asseguram a sua proteção. 10. Temos a promessa de Deus asseguradas. Salmo 91, de 14 e 16. Porquanto Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois Ele conhece o meu nome. Você conhece o nome do Altíssimo? Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com Ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei. E farei que sejam devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa, lhe revelarei a minha salvação. Assim diz o Eterno. Aqueles que se apegam a Deus com amor, têm de Deus a promessa do livramento. Aqueles que conhecem o nome de Deus são colocados a salvo. Aqueles que invocam a Deus recebem de Deus a resposta. Mesmo que a angústia chegue a esses, Deus dá a sua presença. Ele dá a sua presença. Lembra quando aqueles discípulos estavam no mar, uma tremenda tempestade voraz, uma tempestade voraz, e eles estavam ali, não conseguiam tomar o rumo direito, e o Senhor veio andando sobre as águas no meio da tempestade, e eles falaram: é um fantasma. Você às vezes pode pensar, quando você vê alguém se aproximando na calada da noite, no meio da tempestade, você: nossa, é um fantasma. Não é, não, é a presença de Deus entre nós. Você já teve essa experiência? Eu sim, eu já tive essa experiência do Deus vivo me visitar e mostrar a benevolência dele com a minha vida. Não é diferente com você, não é diferente. Então não se amedronte, não é um fantasma, a presença de Deus está na sua vida. Amém? Aqueles que conhecem o nome de Deus são colocados a salvo. E aqueles que invocam o nome de Deus recebem de Deus a resposta.
mesmo que a angústia chegue. A esse Deus dá a sua presença, seu livramento, a sua recompensa de vida longa na terra e salvação eterna. É Ele dá. Olha, amados, eu li algo muito interessante, que dizia que o sorriso de Jesus para ele valia mais do que todos os tesouros da terra, que ele não trocaria o sorriso do Senhor, a presença dele, o sorriso doce e amoroso do Senhor, ele não trocaria por todos os tesouros dessa terra. E quantos de nós estão dispostos a isso? Aí eu te faço essa pergunta: você estaria disposto, ao contemplar o rosto do Senhor, ao seu sorriso de amor para você, e do outro lado, todos os tesouros da terra? Você mesmo vai saber nesse momento quem você é, diante desse pensamento. Lembre-se de algo. Lembre-se de algo. Façam sempre a vontade de Deus. Sempre a vontade de Deus. Olha, Moisés fez a vontade de Deus, Josué fez a vontade de Deus, Davi fez a vontade de Deus, Jesus fez a vontade de Deus. Eles fizeram a vontade do Eterno. E querem saber o resultado? Vai. Moisés fez a vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus falou para ele, ele fez, ele confiou, ele foi contra as vozes estranhas. Se o mar não conseguiu parar Moisés, um mar não conseguiu parar Moisés, e a obediência dele e a fé dele, se uma parede não conseguiu parar Josué, as muralhas de Jericó caíram por terra. Aí Josué ficou que nem um maluco rodeando, né, a muralha de Jericó e tocando a trombeta, rodeando e cantando, rodeando e cantando. Então aquele povo que estava dentro da muralha devia pensar: o doido está cantando. Mas pela obediência de Josué, a obediência, sabe, vale tudo. As muralhas não conseguiram parar a fé de Josué. Se um gigante não conseguiu parar Davi amava tanto o Senhor, mas ele amava tanto o Senhor, que ele era um homem de pequena estatura, e que o gigante ainda riu dele, ainda falou assim: quem você pensa que você é? Achas que eu sou um cão? Olha só, olha quem vem contra mim. Aí Davi falou: ó, tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele exercitou a fé, a confiança, ele teve coragem. E o gigante caiu ou não caiu? A cabeça dele foi degolada ou não foi? Foi dissipado ou não foi? Foi. Então ele fazia a vontade do Senhor. E quem olhava para Davi, aquele homem de pequena estatura, dizia: até os próprios irmãos dele falavam assim: olha isso, nem é um homem de guerra. Foi o maior no velho pacto. E se a morte não conseguiu parar Jesus,
Olha, amado, quando Jesus estava lá no Getsemane, suando gotas de sangue, ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que se cumpra a tua vontade, faça-se a tua vontade. Ele cumpriu a vontade do Senhor. Cumpra a vontade do Senhor. Como eu posso saber a vontade do Senhor? Aqui. Porque Jesus venceu a morte e Ele está vivo e reina para todo sempre. Está assentado em um lugar sublime e majestoso e nos protege, nos resgatou. Ele é o príncipe da paz. Ele nos tirou do império das trevas. E se você disser, mas nossa pastora, você vive falando isso, que Ele nos tirou do império das trevas. Você sabe o que é treva? Você já viveu lá? A sua eternidade, a minha eternidade seria lá. Mas Ele morreu em nosso lugar. Ele venceu a morte, fazendo a vontade de Deus. Ele venceu a morte. Então não me diga que é difícil fazer a vontade de Deus, porque se todos esses homens conseguiram cumprir a vontade de Deus e alcançar a vitória em tudo, então não há nada que te impeça de fazer a vontade de Deus. Amém? Amém? Você está debaixo das asas do Altíssimo. Glória a Deus. Você está debaixo das asas do Altíssimo. Mal algum pode te alcançar. Mal algum pode tirar a tua vida. Não temas, porque Ele é por você. É Ele que acende uma brasa viva no teu coração, que é o altar dele. Reanime, lute contra, vença, corra atrás desse prejuízo. Ficamos muito tempo parados e agora precisamos reagir a pregar o verdadeiro evangelho, a dar honra e glória somente a Ele e viver em submissão, humildes na sua santa presença. Você não vai fazer caso se você botar a mão sobre o enfermo e ele ficar curado. Você vai dizer a glória de Deus e não é minha. Então você não tem um tostão para comprar um pão, de repente o dinheiro aparece. Não é pelos seus lindos olhos, é porque o Altíssimo enviou. Então, amados, se assegure na palavra. É o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é o nosso guia, é a nossa bússola, aonde vamos chegar ao porto desejado, que é a eternidade. Todo mundo quer ir para o céu, mas para ir para o céu tem que haver renúncia, obediência, fazer a vontade do Pai. Amém? Amém? Então, incline a tua cabeça, feche teus olhos. Senhor, glorificamos o teu nome nesta manhã. Te agradecemos, ó Pai, pela tua presença maravilhosa. Te agradecemos, ó Deus, pela sua instrução, pela tua palavra, pela tua bússola que nos leva na direção certa, Senhor. Te agradecemos pela tua mão poderosa que guarda a nossa vida, que nos protege, que nos livra do mal, porque o Senhor é o nosso escudo e fortaleza, é o Deus presente, é o Deus que nos livra de todas as tribulações e angústia. Pai amado, Pai bendito, Deus todo-poderoso, Pai, colocamos diante de Ti esta semana, Pai, gloriosa, Senhor, que será chamada, Pai,
da semana do Senhor, de cada dia, o dia do Senhor, porque o Senhor estará com a tua mão potente e gloriosa, nos guiando aos pastos verdes, às águas tranquilas e de descanso. Paizinho amado, dai-nos uma semana, Pai, de bênçãos. Nós te pedimos, Senhor, e a maior destas bênçãos é a tua presença. Guia-nos, Senhor, pela tua palavra. Encha o nosso coração de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que se detém nas promessas do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Jamendo.com Jamendo.com